Cultura Livre por Celton. É poder contar uma história por diferentes pontos de vista. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Virar uma estátua de sal. Às vezes eu me preocupo demais. Cadê Zezé? Cadê Cecília? Vou ficar velho, não vou constituir família. O cara que um dia eu quis ser não me esperou. Cemitério de elefante, sozinho na roda gigante. Um cemitério de elefante, minha vida inteira num instante. Tava com metal fudido, tava com metal fudido, tava com metal fudido, tava com metal fudido. Cada dia. Cemitério de Elefante, começando Cultura Livre de hoje. E para você aí de casa que não conhece quem é o Celton, eu vou apresentar para você, porque ele não é o Celton, é uma banda toda, então eu vou apresentar todo mundo. Aqui, Ricardo Fishman. Olá. Olá. Daniel Plantz. Eduardo Stein. Oi. E Ramiro Levi. E aí, tudo bem? Pronto, todos apresentados. Agora eu vou mostrar esse disco aqui. Olha que bonitão o vinil. E tem uma fita cassete. E olha que fofura. Para você que não sabe o que é uma fita cassete... Sim, gente, já tem gente que não sabe. A gente já está numa outra fase. Ó, é isso aqui. Eles são uma banda que mora na Itália há muito tempo, e eles têm uma história um tanto intensa, tem várias coisas. Eles começaram tocando na rua, depois gravaram um disco lá com clássicos italianos, depois eles gravaram outro disco, mas esse aqui é o segundo disco considerado, vai? Praticamente. Exato. Praticamente, mas tem uns outros ali, então a gente vai contando essa história ao longo do programa. Esse disco aqui foi gravado entre Brasil, Itália e Londres.
Por que essa internacionalidade toda? Internacionalidade. Na verdade, assim, o disco, exatamente, ele começou sendo gravado em Milão, né? A gente começou gravando ele no nosso... A gente tem um estúdio caseiro ali, naquela que a gente chama de Casa Celton, que é o nosso QG ali, em Loreto, que é o bairro onde a gente mora em Milão, né? E daí depois a gente acabou indo para estúdio, né? Sempre num estúdio construído pelo Tommaso Colliva, que é o produtor do disco, que hoje em dia mora em Londres. Ele construiu esse estúdio em Milão e se mandou para Londres, assim, digamos assim. E daí a gente foi para lá, gravou, e o método foi bem peculiar, porque a gente gravava e mandava para ele tudo que a gente tinha feito no final do dia. Ele trabalhava, nos mandava de volta, a gente ficou um tempo assim. Depois a gente foi para Londres, gravou uma parte do disco lá. Depois a gente acabou vindo para o Brasil, daí a gente trouxe parte do nosso estúdio caseiro, fomos para uma casa de praia, gravamos voz. Né? Então realmente foi um disco que respirou muitos lugares diferentes, muitas paisagens diferentes. E hoje em dia você grava um disco e carrega ali embaixo do braço também, para tudo que é lugar, né? Ele pode ter ido para outros lugares também. O produtor do disco, que é o Tommaso, ele produziu outras bandas... pops conhecidonas, sim, Franz Ferdinand, Muse. Exato. E ele produziu o disco anterior de vocês e o disco anterior também, que é aquele que vocês não... que está ali, né? Foi um disco que não foi... Porque assim, ó, o nosso primeiro disco autoral foi em 2010. E ele foi um disco todo em italiano. Ele não foi, digamos, lançado no Brasil, ele não foi trabalhado no Brasil. Porque a gente, né... estava começando na Itália, a gente estava, digamos, se consolidando por lá. Então foi um disco bem para a Itália, assim. Foi a partir do Saudade, em 2013, que a gente começou a vir para o Brasil mais sistematicamente, que a gente veio para cá realmente para lançar, assim, né, um primeiro trabalho. Entendi. Então por isso que vocês falam que ele é o segundo disco no Brasil. Exato. E aí o Tommaso, pensando que o produtor também é um autor do fonograma, né? O que ele acrescenta ao som de vocês, já que ele já está com vocês Sim. Esse é o terceiro disco. Quer falar, Daniel? Ele Vou eu. O Tommy, a gente chama ele de Tommy, né? Pode chamar. Porque ele acabou virando um super amigo, assim. E ele, nesse último disco, ele teve um papel muito forte na questão estética, porque a gente estava procurando ter sons muito claros, assim, se fosse para ter algo de eletrônico, ser muito eletrônico, ou que fosse acústico, fosse muito acústico, sabe? Que a gente tivesse, esteticamente, cada coisa fosse muito peculiar. E ele nos ajudou muito com isso, tanto na busca, na escolha dos microfones, dos timbres certos. Ele trabalhou muito em pós-produção, teve muita mão dele em mix. Não foi um mix de acertar os sons, mas sim foi um mix criativo. Ele estava acrescentando sons também. Então isso foi uma coisa muito interessante. Mas o grande lance de um produtor, mas o trabalho dele com a gente, é entender qual é sempre o melhor método para gravar. Porque qual é a melhor maneira de fazer com que essa banda renda nesse momento. Então, nos 3 discos, foram 3 métodos bem diferentes que ele escolheu para trabalhar com a gente. E, enfim, a gente, como é o terceiro disco que a gente faz com ele, é porque a gente gosta, né, do resultado, do que está sendo construído. Total. Agora tem Don't Play With Macumba. Pode tentar de tudo pra eu ficar, but don't play with macumba. A simpatia não vai funcionar, porque eu não sei mais me apaixonar. É melhor eu desaparecer. Já passou da meia-noite, talvez não seja o caso de acordar. Minha metade lobisomem, antes que exploda a lua cheia. Eu já não quero mais saber de gato preto e pena de urubu. Não tenho medo de voodoo. Apaga a vela e joga o sal pra trás. Te vejo em outra encarnação. Se um dia eu te amei, não lembro mais. Agora é só superstição. A tatuagem escrita I love you, you're gonna break your heart in two. Nem gato preto e pena de urubu. Não tenho medo de voodoo. Break your heart, girl, you're gonna break your heart in two. Break your heart, eu não tenho medo de voodoo. Break your heart, girl, you're gonna break your heart in two. Break your heart. Desde pequeno sempre ouvi dizer, don't play with macumba, moleque, que pra curar mal de coração não tem feitiço que protege, nem tatuagem escrita I love you.
You're gonna break your heart in two. Nem gato preto e pena de urubu. Não tenho medo de voodoo. A tatuagem escrita I love you. You're gonna break your heart in two. Nem gato preto e pena de urubu. Não tenho medo de voodoo. Break your heart. Girl, you're gonna break your heart in two. Break your heart in two. Eu não tenho medo de voodoo. Break your heart in two. Girl, you're gonna break your heart in two. Break your heart in two. Don't you try to get closer, babe. Don't play with macumba aqui no Cultura Livre, também don't play em casa, don't play em lugar nenhum. E aqui a brincadeira funciona assim, todo mundo que vem aqui traz um disco. E aí, normalmente, quem escolhe o disco é o cantor ou a cantora, mas quando é uma banda, eu acho que deve ser mais complicado de escolher o disco, não é? Ele tem que ter a ver com a banda ou com o disco que a gente fez, né, no caso. Ah, então foi isso. Fala. Mas como a gente tem também as referências bem claras, assim, entre a gente, na verdade, quando a gente estava pensando, assim, no que trazer, a escolha desse disco foi unânime, assim, de primeira, porque, né, eu já posso dizer quem é ou qual é o disco, não? Pode. Porque, realmente, Caetano Veloso talvez seja o artista brasileiro que mais nos inspirou de alguma maneira, assim, né, porque ele sempre teve essa versatilidade, essa busca, assim, né, por uma estética nova em cada trabalho, assim, né. Vamos ver um trechinho? Vambora. E a gente fala mais um pouco. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. 1969, esse disco, ele foi lançado antes deles irem para o exílio, né? A gente estava pesquisando ali, ó. Guitarras de Lani Gordin. E aqui a gente vai continuar, agora tem um intervalo rápido e logo, logo a gente volta com mais Selton aqui no Cultura Livre. Não sai daí, aproveita e vai lá, segue no Instagram, curte no Facebook, segue no YouTube, faz todas essas coisas internéticas no intervalo. Até já. Cultura Livre. Meu pai era bandido, minha mãe escorpião. Meu pai fugia cedo, minha mãe cozinhava feijão. Eu nasci no meio de um monte de gente. Eu nasci no meio de um monte de gente. Aos 10 era cantor, lá na feira de Albufeira. Cultura Livre, de volta na sua televisão, hoje com a banda Selton. Eu tô aqui no meio, tô me achando a frontman aqui, que no caso é uma frontwoman. E agora eu vou fazer uma pergunta do chat, e você de casa que quer participar, você entra lá no dia da gravação, no nosso canal do YouTube, e participa, e eu faço a pergunta aqui. A pergunta que tem aqui é da Pamela, ela está falando, como é a música independente na Itália? O mercado ruiu que nem o nosso, e existe uma cena musical tão rica? O mercado tem um mercado forte lá, na verdade, tem bastante coisa acontecendo, acho que tem borbulha que nem o daqui, mas as dificuldades são parecidas, né? No mercado independente sempre tem pouco dinheiro, muita vontade, né? Benegão, muita ideia na cabeça, pouco dinheiro no bolso, funk até o caroço. Eu acho que isso aí é bem mercado independente de universal. Lá ou aqui, universal, Mas tem uma cena muito legal, tem bastante coisa acontecendo, tem muita banda surgindo o tempo inteiro, tem inclusive muita parceria, muita concorrência, mas é sempre uma correria. Tem alguma banda que vocês indiquem pra gente, italiana? Tem um cantautor amigo nosso, né? Dente, um grande... Cantautor, na verdade, é um mix, né? De cantor-autor. Então, Dente, vale a pena. Dente?
dente. Dente. De dente? É. Dente. A gente chama de dente às vezes, né? Entendi. O dente. Gente, tem o Dente. dente lá que mora lá. A gente até trouxe ele pro Brasil, na verdade. Ah, é? Ele, em 2013, na turnê do Saudade, a gente trouxe ele e a gente fechou juntos. Ele veio abrir os nossos shows aqui. Que legal. E tem uma outra coisa, falando em música independente, tem uma pessoa aqui em São Paulo que é muito deste mundo, que é o Maurício Pereira, que é um querido, que todo mundo ama. Não, ninguém ama mais ele do que nós. É? Ah, eu não sei, viu? A concorrência tá difícil comigo aqui, que eu gosto muito do Maurício. O Maurício Pereira é um cantor e compositor maravilhoso, com vários discos lançados, com as Mulheres Negras também, que é ele e o André Bujanra. E eles fizeram uma música juntos, né? Ele participou de vários shows e agora ele escreveu o release desse disco. Como é que vocês se conheceram? Na verdade, a gente conheceu, digamos, o trabalho do Maurício Pereira logo que a gente chegou em Milão, assim, que foi um período pra gente bem difícil, né? Aquela transição de Barcelona para Milão. A gente chegou daquela cidade maravilhosa, assim, né? Que é Barcelona. Em Milão a gente estava num período bem, né, de adaptação, bem deprê. A gente descobriu o disco dele para Marte e ali a gente virou completamente fã, assim, né? Então, desde então ele sempre foi uma grande referência, assim, realmente uma grande inspiração pra gente. E daí numa dessas nossas vindas pro Brasil, durante a turnê do Saudade, uma das turnês do Saudade, a gente contatou ele e a gente acabou, enfim, ele nos respondeu, assim, e pra gente já isso foi surreal. E a gente acabou indo gravar juntos na Red Bull Studios aqui de São Paulo, e a gente fez uma música dele, que é a música Pra Marte, a gente traduziu ela pro italiano e fez metade, e fizemos também Eu Nasci no Meio de um Monte de Gente, que é uma música nossa junto com ele, então a gente fez esse Acho mini que EP. vale dizer que um pouco do italiano que a gente pescou o italiano dele, também foi que na época do MySpace a gente descobriu que ele tinha um MySpace chamado Galati, que é o alter ego dele italiano, e ele canta em italiano. Ele escreve em italiano. Gente, eu não ninguém sabia sabe. disso. Quem ama mais o Maurício agora? Tá bom, gente, eles amam mais o Maurício e agora tem a próxima música. Qual que é? Feliz Ano Velho. Eu vou dar uma choradinha lá fora. You are cordially invited to our Gala New Year's Eve midnight show. Yes, sir, we're throwing a wonderful party to top all the good times. Fechei os olhos e pedi pra aquela estrela que passou, mas acho que ela não me ouviu, ou fez de conta e se apagou. Eu quero acreditar em mim, em tudo que eu me prometer, mas todo ano é assim, eu entro em campo pra perder. Feliz ano velho, um ano passado, quem sabe eu desejo que dê tudo errado, que não se realize nada demais, além do esperado. Quem não fechou os olhos viu aquele triste fim de festa, a briga do casal feliz, o filme depois da novela. Eu quero acreditar que assim o ano passado termina e não se repete, que não vai cair do céu promessa de quem se esquece. O ano chegou no fim e eu atrasado prometo correr atrás de novo, espero sentado. Feliz ano velho, bom ano passado, quem sabe eu desejo que dê tudo errado, que não se realize nada demais, além do esperado. Feliz ano velho,
desejo que dê tudo errado, que não se realize nada demais, além do esperado. Feliz ano velho. Feliz Ano Velho aqui no Cultura Livre. E essa música tem um clipe, plano sequência, que eu separei um trechinho para você ver. Eu quero acreditar que assim o ano passado termina e não se repete, que não vai cair do céu promessa de quem se esquece. O ano chegou no fim e eu atrasado prometo correr atrás de novo, espero sentado. Feliz ano velho, com o ano passado. Quem sabe eu desejo. Agora, conta a verdade, é um plano sequência mesmo ou tem um truquinho? Nenhum Mesmo truque. plano sequência. Agora que é plano sequência Não mesmo. tem? A gente fez uns Nem aquela 50 hora que takes. fecha ali que tem uma hora que entra naquela sala, aquela coisa mais fechadinha, eu achei que ali dava uma Não, roubadinha. não. Quantos Tudo plano takes? sequência. Cara, foram o quê? Uns 40 pelo menos. Bom, pelo menos tava uma. E aquele festinha. take é o último. Exato, A gente escolheu exato. o último, era tipo 1h30 da manhã, todo mundo morto. E aí tá só mais um. Foi o take escolhido. Sim. É mérito do nosso diretor, né, que se chama Imperat, Francisco Imperato, que é um grandíssimo amigo nosso lá de Milão. E ele é responsável pelos últimos 6 vídeos da banda, assim. Ele realmente acabou virando um integrante, assim. Ele tá sempre... Ele trabalha tanto quanto a gente pra banda, ele tá sempre editando alguma coisa, Sei. tendo alguma ideia, né. e Que tudo legal. mais. E Feliz Ano Velho, vocês pensaram no livro do Marcelo Rubens Paiva ou não? É, na verdade, não. Apesar de... Não, pois é que, na verdade, assim, a gente leu e... Bom, eu pessoalmente que acabei trazendo a música pra banda, né? Eu não digo a música é minha porque as músicas... Não é falsa demagogia, as músicas são nossas mesmo. A gente divide bem o processo de composição. E, enfim, não teve a inspiração do livro, apesar dele ser muito importante, assim, acho que para todos nós. A gente leu no momento certo de ler. E depois, enfim, a Feliz Ano Velho, digamos, ela tem muito a ver com a letra da música em si, né? Os erros que a gente promete que não vai mais fazer e acaba... Ah, eu compro tudo, impressionante. Brincadeira, não compro nada. Olha, meninos, queria agradecer muito. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Pô, a gente que agradece. E para você de casa, o programa está acabando aqui, mas ele continua na internet. E lá a gente vai falar bastante coisa, vai contar um monte de história. Então você sai daí e vai para lá. Para encerrar aqui na TV tem Juntos Separado. Um beijo e até semana que vem. Se tá todo mundo vivo, por que tá todo mundo tão separado então? Se tá todo mundo vivo, por que tá todo mundo tão separado então? Gato, galinha, lebre, lagarto, tartaruga, golfinho, panda, tigre, leão. E eu sem você. E aí vem laptop, palm top, tablet, smartphone, notebook, tralho, entulho. Tudo isso pra quê? Aí fica jogado no chão do quarto, sozinho de noite, comendo pizza no YouTube, pensando na vida, tentando chorar. Se tá todo mundo vivo, por que tá todo mundo tão separado então? Se tá todo mundo vivo,
Por que tá todo mundo tão separado então? E vem Instagram, Facebook, Zap Zap, Tumblr, Twitch, posta foto, espera o like. E eu sem você. Aí sempre correndo, não dói pro porteiro, vive atrasado, tudo ao mesmo tempo, cansado, com asa, que saco, achando normal. Aí chega em casa com fome, roupa suja no chão do quarto, se perguntando o que tá fazendo com a própria vida, sou feliz, sou triste. E a gente só quer amar. Se tá todo mundo vivo, mas se tá todo mundo vivo, por que tá todo mundo tão separado então? Se tá todo mundo vivo, por que tá todo mundo tão separado então? Chora. Se tá todo mundo vivo, por que tá todo mundo tão separado então? Se tá todo mundo vivo, por que tá todo mundo tão separado então?